Oi, pessoal, tudo certo com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre as propriedades coligativas. A água, ela possui um ponto de fusão e um ponto de ebulição experimentalmente comprovados de 0 e 100 graus Celsius, respectivamente, em locais em que a pressão atmosférica é igual a 1 atm. As propriedades coligativas, elas vão estudar alterações nessas temperaturas devido à adição de um soluto ao solvente. Então, as propriedades coligativas dos solventes, elas se modificam na presença de um soluto não volátil. E elas podem ser classificadas em tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose. As propriedades coligativas, elas surgem de uma variação na desordem do solvente e todas dependem, para um determinado solvente, apenas do número de partículas de soluto presentes e não necessariamente da sua identidade química. Na tonoscopia, então, na tonoscopia a gente está falando sobre pressão de vapor. A pressão máxima que a solução atinge é menor do que a pressão máxima que o solvente puro possui. Então, ali nós temos a comparação entre a água e a água com sal. A pressão de vapor com a água com sal será menor. Na ebulioscopia, nós estamos falando sobre a temperatura de ebulição. E a gente percebe numa solução um aumento da temperatura de ebulição em relação ao solvente puro. Como a figura nos mostra ali, nós temos a água pura, que a 1 atm ebule a 100 graus Celsius, enquanto que se nós tivermos água mais um soluto, como por exemplo, muito comum o NaCl, né? Cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, a gente aquecer essa solução, a gente vai perceber que a água entra em ebulição a uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Por isso que quando a gente vai fazer, por exemplo, um preparo de uma massa, né, a gente costuma adicionar sal. Só que a gente deve adicionar sal depois que essa água já ferveu, né? Então a gente coloca a água no forno, no fogo, ferve ela, adiciona o sal, adiciona a massa. Por quê? Porque se eu adicionar o sal antes de começar a fervura, a temperatura vai ser maior e, teoricamente, eu vou estar gastando um pouquinho mais de gás para fazer este cozimento. A crioscopia, então, é sobre temperatura de congelamento ou solidificação. Quando a gente adiciona uma determinada quantidade de soluto ao solvente, a gente percebe que a temperatura de congelamento diminui. Aqui a gente tem um exemplo da água pura, uma solução aquosa de glicose 1 molar e uma solução aquosa de glicose 2 molar. E a gente percebe que a solução que contém a maior quantidade de glicose tem o menor ponto de congelamento de menos 3,72 graus Celsius. Uma observação importante é que nessas questões, sempre que estiver falando sobre solução, vai dizer sobre uma mistura do solvente com o soluto, tá? Lembrem desses termos, né? Sempre que eu falar solvente, é o solvente puro, solução é uma mistura de solvente e soluto. Osmoscopia, então, um termo que nos refere muito no dia a dia da osmose da biologia, né? Esse termo aparece bastante nas aulas de bio. A osmose, então, é a transferência, né, do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Neste caso da membrana semipermeável, ela permite então a passagem das moléculas de água do meio que não tem glicose para o meio que contém glicose, tentando fazer então balanceamento de concentração. O esquema é basicamente esse aqui para as propriedades coligativas. A pressão de vapor diminui, a osmose aumenta, a crioscopia diminui e a temperatura de ebulição, né, a ebulioscopia, ela aumenta. Agora vamos falar um pouquinho sobre as propriedades coligativas em soluções iônicas e moleculares. A variação das propriedades coligativas, como a gente já determinou, ela depende da quantidade de partículas dissolvidas no líquido. Os solutos moleculares, exceto a amônia e os ácidos, eles formam soluções aquosas moleculares, ou seja, eles não apresentam íons provenientes dos solutos, enquanto que os solutos iônicos, as bases e os sais, elas vão formar soluções aquosas iônicas. E aqui está um ponto muito importante para a gente. Percebam que os solutos moleculares, eles não sofrem dissociação, né? Eles permanecem naquela molécula. Enquanto os solutos iônicos, eles vão sofrer dissociação.
Então, muitas vezes, para um soluto iônico, eu não vou estar falando apenas de uma partícula, mas duas. E é isso que a gente vai ver mais para frente. Então, uma solução iônica de mesma concentração em mol por litro que uma solução molecular apresenta efeito coligativo maior, ou seja, ela possui pressão de vapor menor, pressão osmótica maior, temperatura de congelamento menor e temperatura de ebulição maior. E a gente vai ver isso na prática nesse exercício aqui. Considere as seguintes soluções aquosas. A gente tem uma solução aquosa de 0,1 molar de C12H22O11. Nós temos uma solução de 0,1 molar de NaCl, 0,1 mol por litro de cloreto de cálcio e 0,1 mol por litro de Al2SO4 3. Qual dessas soluções apresenta o maior efeito coligativo? Nessa aqui tu já pensa, todas são iguais. A prof falou até agora que as propriedades coligativas dependem da quantidade de soluto. E todos os solutos aqui estão a mesma quantidade. Errado está quem pensa dessa forma. Por quê? Nós temos que avaliar se aquele soluto é molecular ou iônico. E isso faz toda a diferença. Por quê? Nós temos aqui o comparativo entre um molecular e 3 iônicos. Quando estas substâncias forem adicionadas no meio, então esses solutos forem colocados no solvente, elas vão criar soluções com quantidade de partículas diferentes. Por quê? A nossa solução 1, a partícula, que é um soluto molecular, vai permanecer em sua forma, então realmente vai ser 0,1 mol por litro de partículas dissolvidas. Já a solução 2, nós temos o quê? Nós temos o NaCl. O NaCl, ele é um sal, né? Ele é um soluto iônico. Então, quando em meio, por exemplo, aquoso, ele vai formar o quê? Os íons Na+, e os íons Cl-. Então, eu vou ter 0,1 mol por litro de cada uma destas partículas. Então, eu vou ter 0,2 mols por litro de partículas dissolvidas. Na solução 3, nós temos o cloreto de cálcio, nós temos o quê? Quando o cloreto de cálcio se dissocia, nós temos 0,1 mol por litro de cálcio, mas temos 0,2 mols por litro de cloreto. Por quê? A cada um cálcio, nós temos 2 cloros. E agora, por fim, para a nossa quarta solução, o sulfato de alumínio. Cada sulfato de alumínio foi adicionado na quantidade de 0,1 mol por litro. Mas nós temos 2 alumínios em cada sulfato de alumínio e 3 sulfatos em cada sulfato de alumínio. Então, no total de partícula, nós temos 0,5 mol por litro de partículas dissolvidas. Ou seja, qual dessas soluções interfere mais nas propriedades coligativas? A resposta correta é a solução 4, porque eu tenho 0,5 mol por litro de partículas dissolvidas. A aula de hoje era isso aí. Este é um resumão sobre propriedades coligativas. Muito obrigada pela tua atenção. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo mesmo ou pode me procurar por esses canais. Tchau!